E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química da UFRJ, e essa aqui é uma aula de EQE 044, Computação Científica Aplicada. Bem, agora a gente vai conversar sobre um tópico que causa alguma confusão, mas que salva as vidas dos programadores. A gente vai conversar sobre alocação dinâmica de dados na memória. Bem, e qual é o princípio disso? Até o momento, a gente vem trabalhando com a chamada alocação estática na linguagem C. E isso daí é um princípio teórico que eu gostaria de trabalhar um pouquinho antes contigo. Eu vou pegar e vou utilizar como exemplo duas declarações de variáveis, a da linha 11 e da linha 14, contigo dentro de uma estrutura de programação em C. E o que significa isso? Bem, significa que no momento em que um programa ele é inicializado, ou seja, comecei a executar aquele cara, o que o programa vai fazer? Ele vai reservar espaço de memória. Tá? Qual vai ser o valor? Não sei ainda qual vai ser o valor da variável, mas a variável em si vai ser alocada no momento do início dessa execução. Tá? E esses dados, esse espaço, ele fica alocado, ou seja, reservado para a variável do início ao final da execução do programa. Então, o que efetivamente acontece na memória RAM? Então, vou pegar esses dois carinhas aqui. Na memória RAM, você vai ter uma variável alocada. A primeira é a variável i. Então, foi alocada aqui. Vou colocar uma corzinha para ela. Ué, não foi? Porque aqui é a borda. Foi mal. Aqui. Tá bom. E também a variável ar. E vamos lembrar o princípio básico, né? Ali a gente está alocando uma variável que é do tipo array, tá? E é um array que no fundo é tratado como um ponteiro. E sendo tratado como um ponteiro, sempre para o primeiro elemento e depois todas as informações que vão ser armazenadas nesse ponteiro, elas estão sequenciais na memória. Ou seja, deixa eu lembrar porque eu não lembro, é um double, tá? Array com 10 elementos. Então, eu tenho o primeiro elemento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Contíguo é um espaço que a gente chama de contíguo na memória. Vou colocar esse carinha daqui, tá? De cor. Então, no fundo, esse daqui é um espaço de memória que vai ser utilizado do início ao final do teu programa. Ok, mas e se a princípio você não sabe quantos elementos são necessários para essa variável array? Tá? Ali na declaração da variável, você colocou um número 10, mas e se você não sabe? Tá? Ou é algo que você quer trabalhar durante a execução do teu código. Bem, aí a gente tem que trabalhar com uma outra forma de alocação de informação na memória, que é a chamada alocação dinâmica. Então repara que esse princípio é o chamado alocação estática. É aquela alocação que, no momento da compilação do teu código, o programa em si ele já identifica a quantidade de memória que vai ser utilizada ali. E a gente vai mudar esse paradigma hoje. Então, a gente vai passar a trabalhar com a chamada alocação dinâmica de memória. Que ela representa o seguinte, ao invés de a gente trabalhar com a alocação em tempo de compilação, ou seja, no momento que você compilou o teu código, você sabe,
eu vou precisar dessa quantidade de memória. Não, agora a gente vai trabalhar com a alocação em tempo de execução do teu código. Enquanto você está executando o teu código, é permitido agora alocar em espaço de memória para um determinado tipo de variável. Então, note que se o programador passa a alocar a informação na memória, ele passa a ser responsável também por desalocar a memória quando você terminar, né, ao fim da execução do programa. Isso daí é importante porque a gente já conversou que a memória em si, ela trabalha com ponteiros e, portanto, trabalhando com ponteiro, e além de trabalhar com ponteiro, ponteiro pode apontar para diferentes locais da tua memória. E isso, portanto, né, pode te dar um ponteiro que fica maluco lá no teu sistema operacional e isso pode te dar algum problema depois. Além disso, se você como usuário não, como programador, né, não desaloca a memória, ela pode ficar presa no teu sistema operacional. E o sistema operacional identifica que aquilo dali é um espaço que ele não vai mais poder utilizar. E, portanto, isso daí também não é legal. Tá? Então, lembra que se você está querendo utilizar a alocação dinâmica de memória, você também é responsável por desalocar essa informação. Tá bom. Então, essa daqui que é a ideia por trás desse princípio. Agora a gente vai entender a sintaxe. E a gente vai utilizar funções que estão dentro da biblioteca standardlib.h, que a gente vem utilizando desde o início do curso, mas com um outro foco, né? A gente estava trabalhando com só para, na verdade, definir aí o exit success ou um exit failure dentro da estrutura mesmo, né, do nosso código. Beleza. Quais são os comandos de alocação de informação na memória? A gente vai utilizar esses dois comandos aqui, são os mais básicos que tem, que é o malloc, que é o comando memory, alloc, tá? Para uma determinada quantidade de bytes. Ou seja, a gente precisa trabalhar agora com o número de bytes que você quer alocar na memória e o número deles, né? O número deles. E para desalocar a memória, para desocupar, você precisa dizer qual é o ponteiro para onde aquele carinha dali está sendo apontado e usar o comando free. Tá? Calma, vamos entender o que isso daqui significa. Esse size_t aqui para mim, então, é uma variável que, na verdade, está definida dentro do standardlib.h, tá? E ela representa, na verdade, um inteiro. Tá? É um inteiro representando o número de bytes que vai precisar ser alocado. E como retorno, isso daí vai te dar o quê? Vai te dar um ponteiro. Tá? Um ponteiro do tipo void. Por quê? E aqui tem um conceito que eu expliquei lá no início do curso. Void significa o quê? Não significa nada. Tá? Ou seja, ele não tem uma representação específica. Portanto, ele pode se aplicar a qualquer coisa. Ele pode se aplicar também a um inteiro, porque ele não tem uma representação específica. Ele pode se representar um ponto flutuante, ele pode representar qualquer coisa. E isso traz uma vantagem para trabalhar com a alocação dinâmica. Repara ainda que essa alocação ela pode ser aplicada em um número de bytes e ela se aplica a qualquer tipo de variável. Ela se aplica a char, ela se aplica a int, a double, a float, assim como ela se aplica a tipos variados, como estrutura de dados, como enumerações, como qualquer coisa. É espaço alocado na memória. E cabe a você, programador, agora definir
qual é o tipo de variável que você vai querer trabalhar. Ainda não está claro? Então vamos fazer o seguinte, vou te mostrar agora como eu consigo alocar memória para trabalhar com arrays. Então olha só, eu vou olhar agora para a linha 34. Tá? Como a gente vai trabalhar? Eu já falei para vocês que um array, tá, alocado de maneira estática, no fundo é o quê? Um ponteiro, que aponta para quem? Para o primeiro elemento do array. Tá? E, portanto, para inicializar a alocação de um array, a alocação dinâmica de um array, eu preciso definir o ponteiro. Tá? Então, vou pegar aqui e declarar um ponteiro, nesse caso aqui para variáveis inteiras. E, depois disso, eu quero alocar espaço para esse ponteiro. Então, olha só, para deixar isso bem claro, eu vou trabalhar com a ideia na memória. Tá? Então, eu vou apagar o que tem aqui, só para deixar tudo bem claro para vocês. Então, eu não quero nenhum fio aqui. E, na verdade, eu também não quero nenhum border. Eu quero essa border aqui. Todas as borders. Pronto. Ah, o desgraçado aqui não manteve, dane-se. Então, deixa eu apagar esse carinha daqui. E lá eu tenho P1. Então, vamos botar aqui o P1. No fundo, a primeira linha, então, o que ela faz? Ela define um ponteiro para um inteiro. Então, eu tenho aqui, eu tenho um ponteiro para esse espaçozinho aqui, tá bom? Para esse ponto na memória. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou utilizar a função malloc para alocar 50 espaços de memória. De que tipo de variável? E essa daqui é uma função que também está dentro do standardlib.h, que é a sizeOf, que significa o quê? Ela te determina a quantidade de memória de um tipo de variável qualquer, de um elemento qualquer. Então ele está verificando sizeOf int. E, portanto, eu estou pegando aqui, estou verificando o tipo de uma variável inteira, o tamanho de uma variável inteira, multiplicando por 50, e esse daqui vai ser o espaço que vai ser alocado, tá bom? E, portanto, no final das contas, isso daqui vai me fornecer o quê? Vai me fornecer um ponteiro que pode ser qualquer coisa, porque ele é void, inclusive inteiro. E aqui é uma dúvida que normalmente os alunos têm. Pô, professor, mas é um void que tem ali na linha 24. Sim, o void ele pode representar qualquer coisa. Então, ele pode retornar aqui um inteiro, caso você esteja trabalhando com inteiros. Caso você estivesse trabalhando com doubles aqui, você poderia trabalhar com doubles aqui. Tá? Então, esse é um conceito que muitas vezes os alunos têm dúvidas. Mas o void, ele representa nada e tudo ao mesmo tempo dentro da linguagem C. Tá? Ele é tudo ao mesmo tempo. Beleza. Então, no final das contas, o que vai acontecer? O ponteiro P1 ele vai apontar para esse espaço de memória e ele vai querer, eu não tenho espaço aqui para representar, digamos que eu tenho 50 quadradinhos desses aqui, tá? Representando aí. Tá? Então, são 50 variáveis aqui que vão de espaço de memória que vão ser separados para que você possa trabalhar, tá bom? Então essa é a ideia do trabalho aqui, do processo. Um detalhe importante, assim como na alocação estática, esse espaço ele sempre vai tentar um espaço contíguo de memória, um espaço sequencial, de modo a que as variáveis em si, os elementos desse array, eles sejam acessados contiguamente, que sejam acessados sempre lado a lado. Isso traz eficiência computacional. Tá? Contudo,
para um computador parar e identificar que precisa de mais memória, isso daí traz um certo custo computacional. Afinal de contas, é trabalho com memória. Tá? E reservar espaço de memória pode ser algo complicado para o computador. Vou dar um exemplo. Digamos que você, do nada, né, não, preciso de mais memória para esse cara daqui, tá? Para esse ponteiro aqui. Tá bom. E aí o teu computador vai lá e tenta reservar aqui o espaço de memória. Mas e se o sistema operacional ele já estivesse utilizando esse pedaço de memória daqui para cá, ele estivesse utilizando? Pois é. Aí, aí é uma briga com os outros programas que estão sendo executados pelo teu sistema operacional e o programa que você quer executar aí, que você está programando. Ele vai ter que achar um outro espaço de memória. Ele vai precisar parar e verificar aonde eu consigo encaixar essa quantidade de informação. Então, ele vai perder, pode perder tempo computacional para conseguir encontrar esse espaço contíguo. Tá bom? Então, essa daí é uma ressalva que eu deixo para você. Vamos voltar ao código. Então, com isso, tá, na linha 35, a gente alocou a informação na memória. Tá bom? Beleza, isso daqui eu já falei. E para liberar, né, a memória, tá, a gente utiliza... perdão, eu esqueci de dizer, né? Tudo isso daqui, tá, toda essa informação, ela vai ser atribuída a um ponteiro, tá, que foi o ponteiro da variável do tipo inteira que a gente criou anteriormente. E, portanto, o array ele vai ser tratado da mesma maneira como a gente vem tratando desde o início da disciplina. Não desde o início da disciplina, né? Mas desde que você aprendeu sobre arrays na linguagem C. E, portanto, você vai usar o operador colchete, você pode utilizar, sei lá, aritmética de ponteiros se quiser, fique à vontade. Mas o tratamento é igual. Beleza. E para desalocar a memória, você usa, então, free P1, tá bom? Note que aqui, naturalmente, você precisa entrar com o ponteiro. Na linha 25, você percebe que é um void, tá? E o void, portanto, pode representar tudo e nada e tudo ao mesmo tempo, né? Então, você pode botar um ponteiro do tipo int aqui, sem problema algum. E com isso ele vai pegar e vai desalocar o espaço de memória. Por que isso é interessante? Digamos que esse array ele seja necessário apenas para uma parte do teu algoritmo. E ele ocupe muito espaço de memória. Poxa, depois que você utilizou isso, tá? Utilizou essa parte do teu algoritmo, pega e desaloca a memória. Deixa o teu sistema operacional respirar um pouco. Ou mesmo você desaloca porque mais tarde no teu algoritmo, talvez você precise de mais informação. Talvez você precise alocar um novo array, alocar mais informação na memória e, portanto, você já desalocou isso. Então, isso é importante, tá bom? Então, lembra que é importante você desalocar a memória. Além disso, é uma boa prática porque isso é o que a gente chama de vazamento de memória. É quando você, como programador, não desaloca a memória do teu programa, tá? E o sistema operacional, mesmo depois de já ter terminado o teu programa, ele não entende que aquela memória está disponível, tá? Ele vai entender que aquilo dali está preso e, portanto, ele não vai conseguir utilizar. E talvez você tenha alocado tanta memória, que o teu sistema operacional não vai conseguir lidar com aquilo. Então, isso daqui é um cuidado que eu trago para vocês. Quando eu utilizava o Windows 95, e o Windows 95 tinha muito problema com vazamento de memória, era tela azul várias e várias vezes. Então, é um cuidado especial. Os novos sistemas operacionais, eles têm salvaguardas para isso, mas
te recomendo prestar muita atenção no tratamento de memória. Tá bom? Ok, outras funções. O malloc, ele reserva espaços de memória, mas ele reservou somente. Ou seja, quais são os elementos que tem ali? Vão assumir um valor que é lixo de memória, tá bom? Mas e se você quiser zerar a informação, inicializar ela logo toda para zero? Pode? Claro que pode. Você pode utilizar o comando calloc, que é o que está aqui apresentado na linha 48. Ele segue o mesmo princípio, é um pouquinho diferente, tá, de uso. Você não tem um único argumento, como deixa eu voltar aqui para a linha 24, do comando malloc, onde você tem somente um argumento que te dá um número total de bytes. No calloc, você tem dois argumentos, onde você separa. O primeiro deles é o número de elementos que você quer e o tamanho em bytes desse elemento. Tá? Então, a função calloc, como exemplo, está aqui, olha, na linha 53. Aqui, no caso, eu estou querendo trabalhar com um ponteiro de char. Tá? E o calloc, ele vai te dar 200, é o tamanho, tá? O número de elementos, e size of char, que é o tamanho do elemento. Tá? E com isso eu vou ter, então, um array com 200 elementos, tá? E todos eles inicializados para zero. E digamos que você criou um array, tá, lá no início do teu código. E aí você percebe, puxa vida, mas eu preciso de mais memória nesse mesmo array. Vou repetir. Para esse mesmo array que eu já criei com alocação dinâmica. Vou repetir. Não funciona para alocação estática. Você criou com alocação dinâmica e no meio do teu programa você percebe, puxa, eu preciso de mais espaço de memória aqui. Tá? Esse que eu aloquei anteriormente não é suficiente. Posso alocar mais espaço? Pode. Para isso você vai utilizar a função realloc, tá? Que está apresentada a sintaxe aqui na linha 57. E como funciona, né? Você vai pegar o ponteiro original do teu array, né, que já foi alocado, e você vai colocar quantos elementos a mais você está querendo colocar dentro desse ponteiro, que nesse caso aqui é o pointer, né? Então, com isso, o código ele vai tentar arranjar um espaço de memória para isso. Repara o seguinte, hein? Ele vai seguir o princípio que eu apresentei anteriormente. Ele vai tentar achar um espaço contíguo de memória, ou seja, sequencial. A informação ela tem que estar sequencial, os dados têm que estar sequenciais na memória. E o que ele vai fazer, né? Ele vai verificar. Vou voltar aqui. Então, digamos que você está usando o realloc aqui e você está precisando de mais elementos. E digamos que, num primeiro momento, tá, essa informação, aqui olha, da célula M, N, O, P, ela é ocupada pelo sistema operacional. O que o realloc vai fazer? Ele vai pegar e vai procurar um espaço na memória em outro local, tá? Ele vai procurar, tá? Aonde ele consiga encaixar isso daqui, tá? Que já existe do operador do ponteiro original, mais a nova informação. E para isso ele vai fazer um processo de cópia, tá? Ou seja, ele vai copiar essa informação e vai levar para um outro espaço de memória e armazenar, além da informação original, mais a informação não, mais o espaço novo requerido pelo programador. Então repara que isso também envolve cópia. Se envolve cópia, manipulação de memória, isso pode atrasar um pouco o teu código. Mas ele sempre vai tentar trabalhar com espaço contíguo de memória. Isso é importante ser ressaltado para você. Beleza. Então,
Note que essa função aqui, ela pode até tentar alocar o bloco de memória que já foi alocado sequencialmente. Tá? E se, por exemplo, for um espaço de memória do próprio programa, ela pode tentar mexer com as variáveis do programa internamente e tentar trabalhar lá, fazer a realocação dentro do próprio espaço do programa. Se não conseguir, precisar alocar mais memória para o programa como um todo, aí ele vai ver se consegue fazer a alocação contígua na memória. Bem, como é que funciona isso, né? Então você tem aqui, olha, uma eu estou usando um void, tá? A alocação original, tá? Do teu ponteiro. E depois, lá embaixo, com o teu código, para esse mesmo ponteiro P aqui, eu estou precisando de mais memória. Tá bom. Aí você faz o seguinte, o realloc sobre o ponteiro P, e aí você coloca o tamanho que você quer aumentar. Tá? E aí ele vai pegar e vai realocar. Tá? Na verdade aqui, o big size é o novo tamanho, né, que você quer utilizar para esse ponteiro. Tá? Então não é a mais não, tá? Esse daqui é o novo tamanho que você vai querer trabalhar. E note que isso daqui é algo que pode funcionar ou não, porque se não existir na memória um espaço contíguo, isso vai trazer uma falha para o teu computador, para o teu programa. E isso pode representar também uma fuga de memória. Por quê? Porque é uma falha na execução e é um ponteiro, bem ou mal, uma quantidade de memória que você tentou alocar e não conseguiu, mas o ponteiro continua lá. E, portanto, esse daqui é um cara, em especial, que requer um teste de memória, tá? Para testar se tudo deu certo ou não. Quando dá problema, o realloc ele vai colocar o ponteiro lá no espaço nulo de memória, que é aquele que a gente já discutiu, que não traz problema algum. Então ele mesmo tem um salvaguarda, mas cabe a você testar. Então, olha, aqui eu tenho a alocação, né, na linha 75, a alocação do original, depois eu tenho a alocação do novo espaço de memória para o mesmo elemento de array, o mesmo ponteiro, e eu faço um check. Eu verifico. Se ele não for nulo, beleza. Eu vou pegar efetivamente e vou atribuir esse ponteirozinho que tem aqui para a minha variável de trabalho. Repara que eu estou utilizando um boi de piranha aqui, eu estou utilizando um salvaguarda para verificar se tudo deu certo. E aí, se tudo deu certo e o ponteiro não tiver ido para o ponto nulo, aí sim eu vou colocar o ponteiro para apontar para aquele espaço de memória lá que for realocado. Se não, eu sei que deu problema e aí eu dou um tratamento aí especial com mensagem de erro para o usuário, dizendo que deu problema e assim por diante. Tá bom? Beleza. Isso daqui é a teoria sobre a alocação dinâmica de memória. Isso traz um novo conceito. E eu quero ressaltar o seguinte: os exemplos que eu vou apresentar, eles são aplicados para variáveis simples, mas você pode trabalhar, com qualquer coisa de memória, estrutura, você pode trabalhar inclusive com funções, você pode trabalhar com vários e vários conceitos aqui. E isso amplia de uma maneira fantástica a forma com a qual o programador pode trabalhar. Isso daqui eu digo que é uma virada na jogada quando o programador aprende e entende
a manipulação na memória, os conceitos por trás da alocação dinâmica. Vamos ver então como isso aqui funciona. Então aqui, olha, eu tenho stand.io.h, stand.ly.h, ambos a gente já vem trabalhando há muito tempo. E aqui, olha, eu tenho esses dois carinhas aqui, como um inteiro, tá? Eu tenho i e eu tenho n, sendo 10. Tá? E na linha 94 eu tenho a declaração de um ponteiro de inteiros. E aí eu vou pegar na linha 96 e eu vou criar um array agora para P, alocando. Lembra do seguinte, hein? Eu mostrei para vocês que o comando malloc usa uma variável, um tipo de variável chamado size_t, que no fundo é um inteiro. Tá? E, portanto, eu consigo utilizar o n, que é um inteiro aqui, tá? Com a funçãozinha sizeOfInt, e, portanto, eu vou alocar um espaço de memória com 10 espaços para variáveis inteiras. E tudo isso na função malloc, um ponteiro de inteiro, e, portanto, eu consigo atribuir o resultado dessa função para cá, para a função, para o ponteiro inteiro, P. Tá bom? Além disso, como eu consigo trabalhar? Posso trabalhar dessa maneira? Posso. Se você quiser, tá? Você pode usar a sintaxe da linha 97. Tá? Você pode utilizar diretamente 10 aqui, tá? Sem problema. Aqui eu estou fazendo a definição do retorno da função malloc. Eu gosto de fazer isso, porque de longe, para mim, já está aparecendo o que eu espero que o ponteiro P seja. Tá? A definição do ponteiro P. E aí, com isso, eu consigo compatibilizar de longe. Tá? Bati o olho, o que eu quero para o ponteiro P e o que eu espero de retorno da função malloc. Então, eu prefiro programar dessa maneira. Mas isso não é necessário dentro da sintaxe, não. Se você quiser, você pode trabalhar sem a definição do tipo de retorno do malloc. Tá? O comando fica um pouco mais compacto, fique à vontade. Os programadores mais experientes, eles conseguem bater o olho e perceber o seguinte de cara. Tá? Pô, se eu estou fazendo um sizeOf de um int, eu já estou esperando que o malloc me dê um ponteiro de int. E, portanto, o P, a variável P, deve ser um ponteiro de int também, de inteiro. Então, os mais experientes, eles batem o olho nessa linha aqui, nessa sintaxe, e conseguem visualizar isso. Para quem está começando, minha recomendação, olha, segue a sintaxe ou da linha 97 ou da linha 96, tá? Para você se acostumar. Conforme você vai avançando, olha, aí você pode pegar e estruturar aí da maneira como você quiser, o que for melhor para você. Fale de qualquer maneira. Ok, da linha 100 à linha 104 é só um exemplo para te mostrar como eu consigo trabalhar com o ponteiro exatamente, na verdade o array que foi alocado, exatamente como um array. Tá? Igualzinho. Gente, igual. Só que agora a alocação é dinâmica. Então eu estou fazendo aqui um laço indo de 0 até um número menor do que 10, ou seja, eu estou acessando 10 elementos desse cara, estou atribuindo um valor ao primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento e assim por diante desse array, sendo i vezes i, tá? Só uma brincadeira aqui. E eu também estou mostrando que eu estou acessando o valor dele, do array, e estou apresentando em tela, tá? Sem mistérios. Então eu consigo montar a estrutura toda de trabalho, conforme eu já mostrei para você, dentro da aula de arrays. E como eu consigo trabalhar com o realloc? Bem, aqui é um código mais porretinha. Tá?
aqui eu estou fazendo o seguinte: 10 vezes eu estou pegando o ponteiro P original, aonde eu tinha originalmente 10 inteiros, e eu estou realocando. Isso daqui é um código, para quem tem um computador com pouca memória RAM, é um código perigoso, porque eu estou fazendo o seguinte: eu estou realocando e reservando mais espaço de memória de inteiros. Se bem que inteiro é uma variável que ocupa pouco espaço, são 4 bytes só. E eu estou usando sequencialmente, então de 10 em 10 vezes aqui, eu vou pegar e vou ampliar a quantidade de memória que esse cara daqui está ocupando. Isso é perigoso, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou aumentar a quantidade de memória que esse cara daqui vai ocupar no meu programa em si. Então, é um exemplo de como eu estou fazendo a realocação, tá bom? E no final, o que é importante mesmo é eu preciso liberar a memória. Então, antes de finalizar o teu código, vou repetir, hein? Antes de finalizar o teu código, ou quando você já não tiver mais uso para essa variável, libera ela. Libera. Chega e finalizou, acabou, não quero mais saber, finalizou com ela. Uma recomendação que eu digo para você, em especial trabalhando aqui com Realloc, olha, já que é um ponteiro, e você sabe que o sistema operacional ele tem um único local, né? Na verdade não é um sistema operacional, mas como um todo, né? Existe um espaço de ponteiro, né? Um local de ponteiro que é o mais seguro possível. Minha recomendação, olha, joga o ponteiro para um local de nulo. Por quê você vai querer fazer isso? Vamos lá. A gente viu que em todas as manipulações dentro, né, aqui desses comandos malloc, todos eles, para quando existe um ponteiro que é válido, o que ele representa, né? Para um ponteiro ser válido, tem memória, ou seja, eu estou utilizando ele, o que ele tem? Ele não está ocupando um espaço, ele não está apontando para o local nulo, certo? Nessa situação, o que aconteceu? Eu já usei todo o ponteiro, já fiz todo o uso que eu queria com ele, e ele não vai ser mais válido para mim. Então, o que eu vou fazer com ele? Eu vou jogar ele lá para o nulo. Por quê? Caso ainda tenha mais código, mais algoritmo, e eu venha precisar trabalhar de novo com um ponteiro de inteiro, como é o caso desse daqui, por que eu vou alocar um inteiro? Não, eu vou verificar se eu já tenho um ponteiro, ele está liberado para mim, ou seja, ele está lá apontando para o nulo, e eu reativo ele. Então, eu não preciso criar um novo ponteiro. Eu só preciso checar se ele está liberado para mim, se originalmente ele está lá no ponto nulo. E aí eu trago ele de volta, tiro ele lá do ponto nulo, aloco mais memória e trabalho novamente com ele. Beleza? Então, essa daqui é uma ideia de como a gente consegue trabalhar com os ponteiros e os arrays em alocação dinâmica de memória. Eu considero que esse é um tópico avançado, é um tópico que vale a pena ter um carinho a mais, mas que abre possibilidades fantásticas dentro da linha de programação. Bem, isso daqui finaliza o que eu queria apresentar para vocês, a aula em si. Pode executar esse código aí, você só vai ver essa saída aqui em tela. Aqui, a realocação, efetivamente a gente não vê nada em tela, né? Mas eu vou mostrar para vocês mais à frente no curso, tá? Se tudo der tempo, tá?
como a gente consegue visualizar a questão do espaço de memória que está sendo alocado nas variáveis, mas isso vai ficar para uma próxima aula. Então, te convido a executar, te convido a fazer novos testes, tá? Vale muito a pena a manipulação de memória, tá? Trabalhar com novos tipos de variáveis. Lembra que isso daqui vale para outros tipos de estrutura, pode ser para array, pode ser para função, pode ser para um monte de coisa. Tá, então vou interromper aqui a aula, espero que tenha gostado. Tá com dúvida? Comentários, seja aqui, seja lá no ambiente virtual da FRJ. E eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!